Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. Olha, que Brasil e Portugal falam o mesmo idioma, muita gente sabe. Agora, o que pouca gente sabe é que mesmo falando português, os dois países, há muita diferença no seu vocabulário. E neste vídeo aqui eu vou trazer 10 palavras no contexto do futebol que são pronunciadas de maneira totalmente diferente no Brasil e em Portugal. E eu já vou te adiantando, as 3 últimas você, assim como eu, vai se surpreender. Então, vem comigo. Então, pessoal, como falei, Brasil e Portugal falam o mesmo idioma, o português, mas há muitas diferenças entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Como prometido, vou trazer aqui para vocês 10 palavras no contexto do futebol que são faladas de maneira diferente. E se você gostar dessa primeira parte, eu faço um futuro vídeo com uma segunda parte, trazendo ainda mais diferença. Eu te garanto, você vai se surpreender, assim como eu me surpreendi. Então vamos para a primeira palavra. Aí pessoal, a primeira palavra então é goleiro. Brasil, goleiro. Em Portugal chama de guarda-redes. Isso mesmo, guarda-redes. Eu acho que essa aqui é mais comum, essa aqui eu já ouvi muita gente falando, né? Então talvez você também já conhecesse. Goleiro em Portugal chama-se guarda-redes. Interessante, né? E faz sentido, faz todo sentido, né? Porque ambas as palavras na verdade fazem sentido. Goleiro, porque ele está lá no gol, nós chamamos aqui aquela trave também, nós chamamos de gol. E guarda-redes porque ele está guardando a bola de entrar na rede, está prevenindo a bola de entrar na rede da sua equipe. Então faz sentido, não é, embora seja bastante diferente, não há nada de estranho em nenhuma das duas expressões. Isso aqui é interessante, pessoal. Jogador de futebol no Brasil, em Portugal é futebolista. Coisa interessante, né? Jogador de futebol dá esse ar mais informal, né? Parece que é algo mais descompromissado e tal. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de mais maleável e tal. Enquanto que futebolista, para mim, pelo menos essa é a minha sensação, dá uma sensação de formalidade, né? Futebolista não é meramente um jogador de futebol, é um futebolista. Bem interessante. E atacante, pessoal, atacante no Brasil, em Portugal é avançado. Essa aqui é interessante também, né? Atacante, jogador, né? A gente se refere àquelas últimas posições ali, quer do lado direito, quer do lado esquerdo, e muitas vezes até mesmo centroavante nós também chamamos de atacante, mas em Portugal esses dois jogadores que jogam especialmente mais ali pelo lado, não necessariamente um centroavante, porque o centroavante também tem um outro nome lá em Portugal, mas o atacante lá em Portugal é avançado, joga de fato, né, mais avançado. Também faz sentido, não há nada de estranho, mas que é diferente, sem dúvida é bastante diferente. E essa aqui, pessoal, é apenas a diferença de uma pequena diferença na grafia e também na pronúncia, né? No Brasil nós falamos pênalti, né? Foi lá, cometeu uma falta dentro da grande área sobre o time adversário, o time atacante no caso, então o jogador cometeu um pênalti. Já em Portugal esse jogador não cometeu um pênalti, ele cometeu um penalti, né? Olha que coisa interessante, olha como é que a língua é algo interessante. Pênalti, penalti, muda apenas a sílaba tônica e também, claro, o acento a ser utilizado. Mas é bem interessante também a maneira como é falado lá em Portugal. Pênalti para penalti. Próxima palavra então, pessoal, é zagueiro, né? No Brasil nós chamamos tanto que joga pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, às vezes joga até um terceiro zagueiro ali, nós chamamos zagueiro. Às vezes zagueiro zagueiro central e assim por diante. Mas lá em Portugal, aqueles jogadores de defesa ali, da primeira linha de defesa, especialmente os dois mais próximos ao goleiro, são chamados de defesa central. Isso mesmo, defesa central. Nós chamamos aquele zagueiro, tal, fez isso, falhou, fez uma falta, enfim. Em Portugal eles falariam, aquele defesa central fez isso e tal, e assim por diante. Bem interessante, né? Defesa central é utilizada tanto para o zagueiro que joga pela direita, quanto para o zagueiro que joga pela esquerda. Bem interessante. E essa, pessoal, essa aqui é interessante também, porque veja, drible, nós chamamos de drible, em Portugal eles chamam de finta. É interessante porque aqui no Brasil nós também chamamos alguns dribles específicos de finta. Não são todos os dribles que nós chamamos de finta, mas há uns dribles específicos, especialmente aqueles em que o jogador dá que nós chamamos também de corte, né? Muito próximo aqui
ao adversário ou faz uma finta de corpo, a gente chama de finta também. Mas não são todos os dribles que chamamos de finta. A maioria nós chamamos de drible mesmo. Alguns nós damos nome, drible da vaca, enfim, e assim por diante, vários outros nomes que a gente acaba dando aí. Lá em Portugal, eles chamam de finta. Chegamos no top 3, pessoal. Começando aí pela palavra placar. Aquele lugar onde marca, né, o placar do jogo. Alguns marcam também o tempo do jogo, cronometram ali o tempo do jogo. Nós chamamos de placar. Já em Portugal eles chamam de marcador. Olha que interessante, marcador. Marcador aqui nós chamamos o jogador que está exercendo uma marcação sobre um outro jogador, né? Então a gente fala o marcador do jogador fulano de tal, o marcador do Messi, aquele que está marcando o Ronaldinho Gaúcho, o marcador e tal. Nós usamos essa expressão marcador para se referir a uma pessoa, a um integrante ali da partida, um jogador, né, que está ali praticando futebol e não para onde está sendo marcado o placar. Mas também faz sentido, né? Faz sentido a maneira como eles falam, é o marcador do placar, né? De verdade. Então, bem interessante também. Agora essa aqui eu não sabia, pessoal, do jeito nenhum. Essa aqui me surpreendeu. Torcida no Brasil, em Portugal é claque. Eu não sabia, eu confesso que eu não sabia dessa. Se você sabia, deixa aí nos comentários. Nós chamamos de torcida, né? O pessoal que torce em favor de um clube. Eu já ouvi também eles falando de adébitos, né? Adébitos. E aí eu quero, inclusive, se tiver alguém de Portugal ou que tenha mais familiaridade com o vocabulário de Portugal, se realmente confere essa informação aqui, de acordo com as minhas pesquisas, encontrei aí que torcida lá em Portugal é claque também. Mas eu também já vi alguns jogadores, inclusive alguns treinadores que trabalham aqui no Brasil se referindo aos torcedores como adébitos. Mas de acordo com essa minha pesquisa aqui, eu encontrei essa possibilidade aqui de torcida ser chamada também de claque lá em Portugal. Se você tem mais familiaridade aí com o vocabulário português de Portugal, relacionado aí ao futebol, deixa aqui nos comentários que eu quero saber também. Essa aqui eu confesso que eu não sabia, pessoal. Essa aqui para mim realmente foi surpresa também, tá? Craque, aquele jogador talentoso. Quando a gente olha para um jogador ali que está surgindo, nós temos inclusive alguns jogadores bastante talentosos aqui no Brasil que estão surgindo, né? O Endrick com grande destaque aí, negociado já com o Real Madrid, o Estevão, enfim, muitos outros jogadores que estão se destacando aí. A gente costuma dizer esse garoto é craque. Até no nosso dia a dia, às vezes a gente tem um colega que joga a bola um pouquinho mais que a gente costuma falar para ele, esse rapaz aí é craque e tal. Então, um jogador talentoso nós chamamos de craque. Já em Portugal, eles chamam de as. Eu confesso que essa foi a mais surpreendente para mim. Eu realmente não sabia que em Portugal eles utilizavam essa expressão para se referir a um jogador talentoso. E são essas então, pessoal, as 10 diferenças, 10 palavras aí que são pronunciadas de maneira diferente no Brasil e em Portugal, apesar dos dois países falarem o mesmo idioma. Eu quero saber se você conhecia, qual mais te surpreendeu e se você tem alguma sugestão. E deixa também aqui no comentário se você quer a parte 2, que eu vou fazer a parte 2 para você, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se for esse caso, por gentileza, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo.